Meu nome é Mário Victor, e eu queria estar pedindo para vocês aí abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, aí a gente vai estar lendo do versículo 4 ao 10. Então, vamos ler aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 10. Chegando-vos para ele, como uma pedra viva, reprovada, de fato, pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes. Ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aí. Gostaria de estar orando mais uma vez. Feche os seus olhos aí, reclina a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Pai, eu me ponho diante de Ti nessa hora, Deus. E eu clamo, Senhor, pela direção completa do Senhor em todo esse culto, Pai. E Deus, eu oro pela direção do Senhor, ó Deus, em todo esse culto, Pai, em toda a palavra, Pai, que o Senhor possa, Deus, Pai, falar aos nossos corações e trabalhar, Deus, de maneira especial, Pai, nas nossas vidas. Eu oro, Espírito Santo de Deus, Pai, pelo Senhor trazendo nesse momento, Pai, mentes e corações cativos à Tua palavra. Eu oro, Deus, para que nesse momento, Pai, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual possa ir embora, possa ser repreendida, Deus, desse lugar. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor esteja tirando toda a dureza de coração, que o Senhor esteja, Deus, de fato, passeando nesse ambiente, fazendo a Tua vontade, cumprindo com os Teus propósitos em nós, Deus. Em o nome de Jesus, Pai. Deus, toma a palavra nessa noite, Senhor, e faz a Tua vontade nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Então, gente, nessa noite eu vou estar falando um pouco com vocês sobre sacerdócio, sobre nós sermos sacerdotes de Deus. A gente vai estar olhando, né? Eu vou estar vendo alguns princípios através desse texto que a gente leu. E a gente vai estar vendo algumas coisas referentes ao sacerdócio, a nossa responsabilidade como sacerdotes de Deus, nossas responsabilidades, nossa posição, aquilo que devemos fazer. E assim, em primeiro lugar, né, acredito que a gente pode começar entendendo o que é sacerdote, quem é um sacerdote, o que é um sacerdote. E sacerdote pode ser entendido como um ministro que age como um mediador entre Deus e o homem, que desfrutam de uma ligação direta com Deus e a partir disso transmitem aquilo que recebem de Deus, né, aos homens, ao mundo. Então, sacerdote é isso. Sacerdote são aquilo que eu falei, mediadores, pessoas que estão entre Deus e os homens, entre Deus e o mundo. E eles, então, ministram ali, eles são meio que eles são intermediários, né? Eles são mediadores. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus ele levanta o povo de Israel para ser uma nação sacerdotal. Nós
podemos olhar para o Antigo Testamento e vermos que Deus ele levanta a nação de Israel como uma nação santa, uma nação escolhida, uma nação separada. Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 ao 6, a gente vê dizendo assim, é Deus falando ao povo a Israel aqui, falando com Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Israel foi uma nação escolhida por Deus para ser uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um povo separado para ele, que deveria ser um canal, um meio de transmissão das verdades que Deus lhes havia revelado a todas as demais nações. Deus ele havia escolhido a nação de Israel e separado esse povo de Israel para ser um povo que ia receber as revelações de Deus, a verdade de Deus, acerca de quem Deus é, e ser um povo que vai transmitir isso ao mundo. Deus ele queria isso de Israel. Quando a gente vê aqui, Deus ele está escolhendo a nação de Israel para ser um povo separado e santo, um povo dele, que ele usaria ali para fazer o seu nome conhecido no mundo. Deus tinha o propósito de fazer de Israel uma nação que desfrutaria de uma ligação direta com ele, e que a partir disso levaria o conhecimento acerca de quem ele é para todas as nações da terra, sendo dessa forma uma luz entre os povos. Ou seja, é como se Deus ele quisesse levantar a nação de Israel como uma luz dentre todas as outras nações e fazer de Israel um ponto de conexão entre as outras nações e o seu Criador, entre as outras nações e o seu Deus, e o Deus Criador. E aquilo que a gente vê nesses versículos que a gente leu de Êxodo, capítulo 19, aquilo que a gente vê que era necessário para isso acontecer era fidelidade. Aquilo que precisava para o povo de Israel, para a nação de Israel se tornar essa nação de sacerdotes, onde todos desfrutam de uma ligação direta com Deus, aquilo que precisava para isso se tornar uma realidade era fidelidade. Uma fidelidade à aliança do Senhor. Era necessário esse compromisso com a lei de Deus que estava sendo dada. Coisa que a gente pode perceber ao longo das Escrituras que faltou na terra de Israel. Coisa que a gente pode perceber que Israel faltou com a fidelidade com o Senhor. E quando a gente para analisar aquilo que a palavra de Deus nos revela, a gente percebe. No Antigo Testamento, Deus faz isso com a terra de Israel. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, é como se isso tudo que Deus tinha para a terra de Israel, agora Ele quer fazer por meio da igreja. Tudo aquilo que Deus ele queria fazer, então, de levantar a terra de Israel como uma nação de sacerdotes, Ele começa a querer agora fazer por meio da igreja dele. Aquilo que era o propósito dele para o povo de Israel, agora se torna algo que Ele coloca sobre a sua igreja. E isso é, aquilo que Deus queria de Israel, agora Ele coloca sobre a sua igreja, e o que é isso? O que Ele quer? Que a igreja dele seja um ponto de conexão entre o céu e a terra. É esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a sua igreja seja um local de encontro entre o céu e a terra. Os planos de Deus, o propósito de Deus para a sua igreja é que nós sejamos um povo que de fato vão fazer com que a realidade do céu esteja presente na terra, né? Vão fazer de fato com que os homens possam conhecer a Deus através de nós, através da verdade que Deus tem nos revelado. Então, por meio da sua igreja, é que Deus quer fazer isso agora. Deus ele quer levantar a sua igreja como luz no mundo. Ele quer levantar a sua igreja como uma luz, onde os povos vão até ela e vão encontrar o conhecimento do Senhor. E pensando sobre o sacerdote da igreja, nós podemos entender que a igreja, ela é uma igreja de sacerdotes que ministram
ao Senhor, ministram ao mundo, né? E ministram aos santos. Ministram a Deus, à igreja e ao mundo. Então, assim, nós fomos feitos esse sacerdote, nós fomos feitos esse povo separado de Deus. E Deus, ele tem esse propósito de nos levantar como igreja dele nesse mundo, fazendo com que nós possamos ser essa luz que espalha o conhecimento de quem ele é na sociedade e no mundo. E então nós fomos feitos sacerdotes de Deus. E pensando nisso, como que a gente pode entender como que a gente foi feito sacerdote de Deus? Esse é um primeiro entendimento que eu quero ter com vocês nessa noite. Nós somos igreja do Senhor, nós somos sacerdotes de Deus, mas a gente tem que pensar em como que nós fomos feitos sacerdotes. Como que nós chegamos a essa posição? Como que nós fomos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo? E eu queria ler com vocês os versículos 4 e 5 de novo. No versículo 4 fala assim: chegando-vos para ele como uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Até aí. Então, como que nós nos tornamos sacerdotes de Deus? Como que nós nos tornamos sacerdotes de Deus Altíssimo? E a resposta é: através de Cristo Jesus. Através de Jesus. Nós, em Romanos 3:23, diz que nós diz que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou a gente pode falar, né, afastados da presença de Deus, afastados da presença gloriosa de Deus. Então, no início de tudo, lá com Adão e Eva, o homem pecou, e a partir dali o homem perdeu aquela ligação direta que ele tinha com o Senhor. A partir dali, ele perde a conexão que ele tinha com o seu Criador. Aquela conexão plena, aquela conexão perfeita, aquela comunhão perfeita que ele tinha com o seu Criador foi perdida a partir do momento que o pecado entrou na história. E da mesma forma, os homens, eles continuam perdidos, eles continuam afastados de Deus, enquanto não encontram a Cristo. Nós vemos que por meio da cruz, Jesus, ele paga a nossa dívida para com Deus, e assim ele restaura o nosso relacionamento com o Senhor. Quando ele morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo, revelando o início de um novo tempo, revelando o início de um novo momento na história, onde todos nós vamos poder nos achegar a Deus. Então, assim, o homem, ele estava afastado de Deus, ele estava perdido, andando em seus próprios pecados. Entenda, às vezes você está aqui nessa noite e você não tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Às vezes você está aqui nessa noite e você ainda não tem vivido uma vida com Cristo. E eu quero te dizer que os seus pecados, eles te tornam culpado. E assim, por causa dos seus pecados, o lugar onde você está indo é um lugar para longe de Deus. Aquilo que está destinado para aqueles que estão vivendo uma vida longe de Cristo é o inferno. Mas entenda que Deus, ele não quer que você vá para lá. Entenda que Deus, ele fez um plano para te salvar. Entenda que Deus, ele fez um plano para que essa comunhão que você perdeu com o Pai por causa do seu pecado, essa comunhão seja restaurada. Jesus, ele, através do que ele fez na cruz do Calvário, ele nos traz esse perdão de pecados que todos nós precisamos. Através do que Jesus fez na cruz, a dívida que nós carregávamos com Deus por causa dos nossos pecados e que nos faziam merecedores do inferno, essa dívida foi paga. E a gente vê na palavra dizendo que a escrita de dívida que era contra nós foi cravada na cruz. E Jesus, ele triunfou sobre principados e potestades. Então é a partir da cruz que Deus, ele começa a pegar um povo e fazer dele sacerdote. É a partir da cruz que Deus, ele começa a pegar pessoas que eram pecadoras, que estavam perdidas, sem uma ligação com o Senhor, e ele começa a fazer essas pessoas agora desfrutarem
da intimidade com Ele, desfrutarem do conhecimento de quem Ele é. Então, por meio da cruz, Ele começa a fazer isso. Em João 14,6, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nenhum homem vai ao Pai a não ser por Ele. Entenda que o único meio pelo qual você pode se achegar a Deus é Jesus Cristo. O único meio pelo qual você pode se achegar a Deus Pai, ao Pai, é por meio de Cristo, é por meio do que Ele realizou na cruz. É por meio da obra que Ele fez, é por meio da fé naquela obra que Ele consumou na cruz do Calvário, que então os seus pecados são perdoados, toda a tua dívida é paga, teu relacionamento com o Pai é restaurado, e então você passa a viver uma nova vida. E é aí que começa o teu sacerdócio. É nisso que começa o sacerdócio de cada cristão. É nisso que começa essa vida diante de Deus. É nisso que começa essa intimidade com o Senhor. Assim como a gente vê nos versículos que lemos, Ele é a pedra viva que os homens rejeitaram, mas que é eleita por Deus e preciosa. Por meio dele e somente dele, podemos oferecer a Deus sacrifícios aceitáveis. Pedro, quando ele fala dessa questão da pedra viva, ele vai explicar que essa pedra é a pedra angular do novo templo espiritual, da nova casa espiritual que Deus está construindo em substituição à antiga casa espiritual, que era o templo do Antigo Testamento. Ele está construindo essa nova casa espiritual, um novo povo, que no caso é a igreja, que está edificado sobre essa pedra viva que é Cristo. Aqueles que são parte da igreja de Cristo são pedras vivas dessa casa espiritual nova que Deus está edificando. Nos fazendo ver que essa... Então, assim, quando Pedro está explicando, o que ele está querendo dizer nesses versículos que a gente leu? Ele está nos revelando que Jesus é o fundamento no qual a sua igreja está sendo construída. Jesus é o fundamento no qual a sua igreja está firme, está colocada. Então, nisso a gente pode até ver a questão da unidade da igreja, de nós sermos corpo de Cristo. Porque Cristo é a pedra viva que é o fundamento e, ao mesmo tempo, Pedro fala que nós, que somos o corpo de Cristo, que estamos com Cristo, também somos pedras vivas desse templo que está sendo construído. E o que eu estou querendo dizer com isso de Jesus ser o fundamento? O que eu estou querendo dizer com Jesus ser o fundamento da sua igreja? É que, se nós estamos falando de sacerdócio, se nós estamos falando de sermos sacerdotes de Deus, uma coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos ter uma vida conectada com Cristo. A igreja, ela está fundamentada, está sendo edificada sobre o fundamento que é Cristo. E, portanto, se estamos com problemas no nosso relacionamento com Cristo, então também há problemas no nosso sacerdócio. Se nós não podemos nos considerar sacerdotes de Deus apenas porque nós estamos frequentando uma igreja. Nós não podemos apenas nos considerar pessoas que conhecem a Deus porque nós estamos frequentando um culto, porque nós estamos fazendo parte de um ministério. Mas nós devemos entender que Deus ele nos chama para uma coisa muito mais profunda. O que te faz sacerdote, o que te faz membro da igreja verdadeira de Cristo, é você estar fundamentado em Jesus também. Porque se a igreja está fundamentada em Cristo, não tem como você ser parte da igreja, não tem como você ser sacerdote de Deus se você não está ligado ao Senhor. Ele é a base de tudo. Ele é o começo de tudo. É nele que começam as coisas. Então, assim, você pode estar pregando, você pode estar ministrando, você pode estar fazendo muitas coisas na igreja, mas se você não está tendo esse tempo de ministrar ao Senhor, esse tempo de intimidade e comunhão com o Senhor, então você não está vivendo um sacerdócio verdadeiro, você não está sendo parte, você não está se movendo dentro daquilo que é a igreja de Deus. Você não está se movendo como igreja. A igreja, como eu falei, ela é um corpo de sacerdotes. Ela é um corpo. Jesus, ele comprou com um alto preço cada integrante da sua igreja. E ele fez de cada um sacerdote. Alguém que não tem mais nenhum impedimento para se chegar à presença dele.
Assim como a gente vê no versículo 4, Pedro falando, chegando-vos para ele. Sacerdotes são pessoas que ministram a Deus, ministram perante o Senhor. E nisso a gente tem que pensar, será que nós temos sido pessoas que ministram diante de Deus? Será que no nosso dia a dia nós temos sido pessoas que se movem como igreja, que se movem como um povo sacerdotal, que ministram diante do Senhor, que tem esse tempo de comunhão com Deus? Entenda que Jesus, ele rasgou o véu e você não tem que costurar de novo, você não precisa costurar o véu de novo. Entenda que você não depende de um culto, você não depende de um pregador, você não depende de um ministro de louvor para você ter um acesso, ou desfrutar da presença do Senhor. Você no seu quarto, você na sua vida, você pode orar, você pode adorar e Deus vai te ouvir. Você no seu dia a dia ali diário, cara, você pode estar ali orando, lendo a palavra e Deus vai falar com você. Entenda que não existe mais nenhum impedimento, cara, para você se aproximar do Senhor, para você viver um relacionamento com Deus. Através da cruz o véu foi rasgado e nós não precisamos costurar ele de novo. A gente não pode achar, com isso eu não quero dizer que nós não precisamos de presbíteros, que nós não precisamos de pastores, de diáconos, eu não estou querendo dizer isso. Essas pessoas são pessoas que receberam um dom específico de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que você não pode viver numa dependência de pastores ou de seres humanos. Você não pode depender de... como se Deus só pudesse falar com eles. Como se Deus só pudesse falar ao coração deles, como se Deus só pudesse usar a eles. Você não pode viver uma vida como se você não tivesse acesso àquilo que Deus é, àquilo que Deus pode fazer. Então, irmãos, a gente não pode considerar a existência de uma classe especial na igreja. A gente não pode considerar a existência de uma classe especial que contém a revelação de Deus, que contém o conhecimento de quem Deus é, e somente eles contêm isso. Não, não existe isso. Todos nós podemos conhecer a Deus, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. Todos nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Todos nós podemos adorar a Deus livremente, sem culpa, como filhos de Deus, livres. Pessoas livres, pessoas libertas. Todos nós podemos viver esse tempo de intimidade e comunhão com o Senhor no nosso dia a dia. Quando a gente olha para a história de Moisés, a gente vê que Deus ele quis se revelar ao povo, ele quis falar diretamente com o povo, mas o que o povo fez com medo de Deus? O que o povo, motivado por tudo aquilo que ele estava vendo no monte, o que o povo fez? Suba, Moisés, em meu lugar. Em vez de o povo entender que Deus estava chamando eles para falar diretamente com eles, o povo de Israel, a gente vê que Israel ele negligencia essa comunhão direta com o Criador. Israel ele negligencia essa intimidade direta com Deus e ele põe Moisés ali. Eles falam, não, Moisés, suba você em nosso lugar. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos entender que Deus ele quer essa comunhão direta conosco. E nada pode mais nos impedir. Não existe pecado, não existe cadeias, não existe nada que pode... Não existe nenhuma muralha que pode estar entre nós e Deus. Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, ele nos faz filhos e ele nos faz então entrar nessa posição de sacerdotes. E nós temos que nos mover de acordo com essa visão. Nós temos que nos mover de acordo com esse entendimento de que Deus, ele quer que nós sejamos esse ponto de conexão entre o céu e a terra. Sabe, quando a gente pensa acerca do que Deus quer fazer na terra, acerca do que Deus ele quer fazer na nossa sociedade, acerca do que Deus quer fazer no nosso mundo, a gente tem que entender que aquilo que ele vai fazer por meio da igreja. Aquilo que ele vai fazer por meio do seu povo.
Aquilo que ele vai fazer por meio daqueles que estão exercendo o sacerdócio. Irmãos, a gente não pode ficar falando de avivamento e falando de várias coisas que podem acontecer, de transformação na sociedade e tudo mais, se nós não estamos exercendo a nossa intimidade com Deus, se nós não estamos exercendo esse nosso sacerdócio diário, cara, onde a gente de fato passa tempo com a presença do Senhor e a gente ama a presença dEle e desfruta da sua glória. Entenda, Deus ele quer fazer algo na terra, e Ele quer fazer algo no Brasil e tudo mais, mas Ele quer fazer por meio de você, igreja do Senhor. E para que você possa se alinhar com aquilo que Ele quer, para que você possa ter o discernimento necessário para entender a vontade dEle, para que você possa ter o discernimento necessário para entender o que Ele quer fazer no mundo, cara, você precisa estar conectado a Ele. Você precisa estar ligado ao Senhor. Olha comigo aí o versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. E aí, ele está falando quem nós somos. E ele fala um objetivo, uma finalidade, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aí. Irmãos, é o que eu estou querendo dizer? Deus, Ele nos escolheu como sua igreja e nos fez sacerdotes, porque Ele tem o objetivo de se fazer conhecido no mundo. Ele tem o objetivo de se fazer conhecido às pessoas nessa terra, e Ele vai fazer isso por meio do seu povo, Ele vai fazer isso por meio da sua igreja. Assim como eu falei, os sacerdotes são aqueles que eles ministram, eles estão perante o Senhor, e então eles saem para ministrar a igreja e o mundo. E é assim conosco, nós podemos às vezes querer ministrar a igreja, ministrar ao mundo, mas não estarmos exercendo a intimidade, ministrando ao Senhor. Às vezes a gente pode estar querendo ser usado dentro da igreja do Senhor, em dons e fluirmos no sobrenatural na igreja de Deus. Só que nós não estamos passando tempo com o Senhor e acaba, irmão, que as coisas vão se tornando mecânicas, as coisas vão se tornando, acaba que a técnica vai substituindo a unção, acaba que o talento, o jeito de fazer, o método começa a substituir a revelação, começa a substituir o fluir do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não estamos conectados ao Senhor. E aí, quando não tem essa intimidade com Deus, vai faltar, irmão. Nós vamos começar a querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós vamos começar a querer fazer as coisas do nosso método. O jeito que dá certo, a gente vai começar a fazer. E a gente não se move pelo que dá certo. A gente se move pela voz do Espírito Santo. A gente se move por aquilo que Deus quer, cara. A gente se move pelo esse secreto com Deus. Abre comigo aí em João 15. Versículo 4. Permanecei em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também, vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, como eu estou falando de permanecer em Deus, como eu estou falando de estar conectado a Cristo, sem Deus nós não podemos nos mover. Entenda que acima de Deus te usar para algo, acima de Deus te usar para pregar, acima de Deus te usar para ministrar um louvor, Ele quer intimidade com você.
Ele quer primeiro que você possa descobrir esse lugar secreto, esse lugar de intimidade com Ele. E é nesse lugar que você vai sendo moldado pelo Senhor. É nesse lugar que Ele vai compartilhando no teu coração a vontade dEle. É nesse lugar que você vai conhecendo quem é Deus. É nesse lugar que você vai encontrando prazer no Senhor. É nesse lugar que você vai começar a entender o que Deus quer da sua vida. É nesse lugar que você vai entender como que Deus quer que você se mova na sociedade, no mundo. É nesse lugar que você começa a entender os planos de Deus para o Brasil, para o mundo. É nesse lugar que você começa a se conectar com aquilo que Deus está fazendo na terra. É nesse lugar de sacerdócio diante de Deus, de passar tempo com o Senhor, estar diante do Senhor, perante a sua presença, que nós começamos a entender e a nos mover da maneira correta, de acordo com a vontade de Deus. E assim como Jesus ele fala, sem mim nada podeis fazer. Quando nós então não podemos negligenciar essa conexão com o Senhor. Se nós queremos de fato ver uma transformação, uma mudança e tudo mais ao nosso redor, nas vidas ao nosso redor, nós precisamos estar ligados a Ele. Sabe, nós temos que ser do tipo de pessoas como Moisés, que Deus ele fala para Moisés que ele iria abençoar a jornada do povo, mas ele fala para Moisés, vai dar tudo certo, mas eu não vou com o povo. E aí Moisés vira para Deus, sem ti eu não irei. Sem ti eu não vou dar, não nos deixe ir, não nos deixe sair da sua presença. Moisés ali, Deus ele estava prometendo que ele ia abençoar a caminhada do povo, ele ia abençoar a jornada do povo, de Israel. Mas Deus falou, minha presença não vai. E então Moisés ali naquele momento ele suplica pela presença do Senhor no meio do povo. E aquilo dali nos revela, ele não estava satisfeito com as bênçãos, ele acreditava, irmão, que aquilo que mais ele precisava com o povo de Israel, com ele, era a presença de Deus. Será que isso é verdade nas nossas vidas? Será que Deus é mais importante que qualquer outra coisa? Será que Deus é mais importante do que ministério? Será que Deus é mais importante do que trabalho? Será que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa? Será que Deus é mais importante? Como que nós temos visto esse nosso sacerdócio diante de Deus? Como que nós temos visto esse nosso ministrar perante o Senhor? A gente considera tudo como perda em comparação a conhecer a Deus ou não? Se Deus ele prometesse que tudo daria certo na sua vida, se Deus ele prometesse que você ia ter muito dinheiro, que você ia trabalhar num lugar legal, que você ia construir uma casa legal, ia ter uma família legal, se Deus ele te prometesse uma vida sossegada, uma vida abençoada e tudo mais, mas ele te dissesse, eu não vou estar com você, qual seria a sua reação? Qual resposta você daria a isso? Será que às vezes você está pensando, é claro que eu diria que, eu quero a presença de Deus, mas meus irmãos, será que nas suas atitudes você tem mostrado que de fato você precisa do Senhor? Será que na sua vida agora, na que você está tendo agora, você está revelando que você anseia pela presença de Deus? Ou você tem deixado as atividades, você tem deixado o dia a dia, você tem deixado outras coisas tomarem o lugar do teu secreto com Deus? Quando a gente começa a perder essa conexão com o Senhor, a gente vai começar a se mover de acordo com o nosso jeito. A gente vai estar suscetível a andarmos, assim como eu falei, perante a nossa força, mas também enganados. Nós podemos nos enganar, nós podemos, não estando nesse lugar de comunhão com o Senhor, nós podemos ir por um caminho alheio à vontade de Deus e acharmos que esse é o lugar que Deus quer para nós. Então o que a gente precisa entender, que Deus ele levantou a sua igreja, ele separou a sua igreja para ser uma luz na terra, para ser uma luz no mundo,
para ser um meio pelo qual o céu encontra a terra, um meio pelo qual a realidade do reino de Deus invade a terra. E como que isso pode acontecer? Apenas se nós exercermos a nossa intimidade com Deus, apenas se nós exercermos o nosso secreto com o Senhor, apenas se nós quisermos ir ao encontro do coração de Deus, apenas se nós quisermos, descobrir aquilo que está no coração de Deus, aquilo que está, aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele tem para revelar. Esse é o único jeito pelo qual o céu vai tocar a terra através de nós. Não é pela técnica, não é por uma boa pregação, não é por uma música agitada, não é por uma música envolvente, mas é pela comunhão com a presença do Senhor. Os métodos, eles podem trazer pessoas para a igreja, os métodos, eles podem encher cultos, mas os métodos não podem transformar vidas. Os métodos não podem transformar corações. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos da glória de Deus. É ela, irmão, que vai fazer a nossa vida mudar. É ela que vai fazer a nossa cidade ser transformada. É ela que vai fazer com que uma mudança genuína aconteça. Não é uma boa performance na pregação, não é uma boa música, não é um estilo de igreja, não é uma decoração que vai fazer com que as correntes do inferno sobre a vida das pessoas que estão perdidas sejam quebradas. Mas é a unção de Deus sobre nossas vidas, e essa unção só vem quando nós estamos lá naquele lugar de intimidade com Deus. É desse lugar que começa o Senhor a moldar a gente e fluir essa unção a partir de nós, irmão. Então a gente começa a ver as coisas fluindo. A gente está nessa intimidade, e então a gente começa a ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Mas tudo a partir de uma primazia dada ao Senhor. De uma primazia colocada para Ele. Então nós temos que ser pessoas que dizem a Deus: sem Ti eu não irei. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você está aqui nessa noite. Mas assim, eu queria te convidar a você estar nesse momento refletindo acerca de como você tem se movido, acerca de como você tem vivido a sua vida. Você tem feito as coisas pelo seu próprio braço? Você tem buscado fazer as coisas da sua própria maneira? Você tem andado segundo o seu próprio jeito? Você tem deixado as ocupações do dia te roubarem de Deus? Ou você tem estado nesse lugar de intimidade e comunhão com o Pai? Às vezes a gente entende que Jesus, Ele morreu na cruz. A gente entende que Jesus, Ele perdoou os nossos pecados. E a gente até entende que Ele morreu para nos reconectar com o Senhor. Mas, às vezes, a gente não vive de acordo com essa realidade. A gente pode declarar que somos um povo que Deus comprou. Podemos declarar, estudando a palavra, a gente pode entender que a gente foi comprado pelo Senhor, que fomos comprados por um preço de sangue, que fomos comprados por um alto preço através do que Jesus fez na cruz. Mas, de fato, a gente pode ter isso somente na nossa mente, somente como uma informação. E o que prova que você, de fato, entendeu e chegou a um lugar de revelação acerca dessas coisas que você leu, é quando a tua vida começa a ser mudada por aquilo que você sabe da palavra. Quando você não somente entende que Cristo morreu por você, mas quando você recebe a revelação disso, e isso começa a mudar a tua vida. E não tem como essas coisas acontecerem se nós não cultivarmos o nosso secreto com o Senhor. Não tem como nós querermos viver uma vida transformada sem esse lugar de intimidade com Deus. É somente ali que Ele vai fazendo com que as verdades que nós conhecemos se tornem verdades que mudam as nossas vidas, que mudam o nosso coração.
às vezes o mundo ele se torna fascinante. Às vezes você está na igreja e o mundo ele se torna fascinante, o mundo ele começa a chamar a tua atenção, o mundo ele começa a querer te prender. E isso é por falta de sacerdócio. Sabe uma coisa? Deus ele quer executar o plano dele nessa terra, e ele quer fazer isso por meio dos sacerdotes. E aquilo que Satanás faz é justamente afastar o homem da presença do Senhor. Aquilo que Satanás busca fazer, às vezes, irmão, o cara ele vai continuar a pregar, ele vai continuar a ensinar, ele vai continuar a fazer tudo, mas ele não vai perceber que o secreto dele com Deus já não é mais a mesma coisa. Ele já não vai, às vezes, ele vai estar ali envolvido numa obra, fluindo de acordo com o ministério e sendo levado por aquilo que está acontecendo na sua igreja, mas ele não entende, ele não está recebendo o discernimento que a vida dele diante do Senhor já não está sendo mais a mesma. E aí, o que acontece? Ele se torna um alvo fácil do diabo. Ele se torna alguém, irmão, que às vezes vai poder continuar pregando, continuar ensinando e fazendo tudo, mas não vai ser mais a mesma pessoa. Satanás daqui a pouco começa a apresentar os reinos do mundo. E essa é a razão. Os reinos deste mundo se tornam muito atraentes quando você não está conectado com o Pai. Os reinos do mundo, o jeito que Satanás tem de acabar com o teu sacerdócio, o jeito que Satanás tem de acabar, na verdade, com aquilo que Deus quer fazer na sociedade e quer parar aquilo que Deus quer fazer, é justamente parando o teu sacerdócio, justamente parando a tua intimidade com Deus. Você pode pregar e tudo mais e não viver uma vida abundante. Satanás ele vai fazer todos os esforços para poder afastar o teu lugar de comunhão com Deus. E ele sabe que afastando esse lugar de comunhão com Deus, ele simplesmente te derruba. Ele simplesmente te torna um alvo mais fácil. Ele simplesmente te torna uma pessoa mais suscetível à queda. E quando você cai, é óbvio, você deixa de ser aquilo que Deus deseja para a tua vida. Você fica desalinhado com os propósitos de Deus. Então, irmãos, aquilo que a gente precisa entender, que Deus ele nos comprou com alto preço. Ele nos fez uma nação de sacerdotes. Ele tem algo para fazer nessa terra. E Ele quer, e Ele vai fazer isso através de uma igreja, de um povo sacerdotal, de um povo que vai ficar em comunhão com Ele no lugar secreto, de um povo que não vai colocar Ele em segundo lugar de suas vidas, mas vai colocar no primeiro lugar, assim como a gente sabe do primeiro mandamento. Então, primeiro mandamento tem que estar no primeiro lugar. Então, um povo que vai estar ali sem renunciar a nada por Deus. Um povo que Deus vai ser a coisa mais preciosa para ele. Um povo que não vai ter mais nada, assim como Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim como a gente vê na palavra, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um povo que já não não vai querer mais ser visto, não vai mais querer ser reconhecido, mas um povo que vai querer desfrutar dessa intimidade com Cristo e querer essa natureza do Senhor fluindo através de nós, através de sua vida. Sabe, então, esse povo que vai considerar Deus como primeiro lugar, esse povo que não vai se esforçar, vai de todo o seu coração, com toda a sua força, se esforçar para viver a palavra de Deus, vai com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, se esforçar para uma vida para a glória de Deus. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Amá-lo acima de tudo, desejá-lo acima de tudo, querer ter a natureza dele em nós acima de tudo. É isso que Deus quer de nós. Esforço por amor a Deus, assim como a gente sabe, quem ama obedece. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Sabe, a gente está falando de intimidade com Deus. Se você quer conhecer a Deus, você precisa buscar essa pureza de coração, e você precisa entender que Deus ele te chama para ser obediente. Você precisa entender que, sabe, se você quer conhecer e ir mais fundo em uma revelação de quem Deus é, você precisa se alinhar com a vontade de Deus. Você precisa entender que Deus ele vai se manifestar, assim como eu acabei de falar, Deus ele vai se manifestar àqueles que o amam, e aqueles que o amam são pessoas obedientes, são pessoas que obedecem. A gente vê nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser esse tipo de pessoa que busca com todo o coração fazer a vontade do Senhor, obedecer a Deus, ser santo, nos afastarmos do mundo, sabe, renunciarmos todas as coisas por Ele, justamente porque nós queremos mais da sua presença, porque nós queremos mais da sua glória, porque nós queremos conhecê-lo de uma forma maior. E isso não acontece. Não conheceremos a Deus se não entendermos que precisamos renunciar a determinadas coisas. Não viveremos um sacerdócio pleno se não entendermos que é uma chamada para uma entrega total. Santo seja entronizado no meio dos louvores que flui dos nossos lábios. Santo, receba a adoração da tua consciência.